Olá, vamos gravar hoje o capítulo 1 do livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O capítulo 1 se intitula Confissão Religiosa e Estratificação Social. Observamos, logo de início, que Weber está procurando mostrar que ligações possíveis podemos encontrar entre determinadas filiações religiosas, no caso católica ou protestante, e como que estas filiações religiosas se traduzem no plano social através de uma determinada estratificação, ou seja, de lugares ocupados pelos indivíduos no interior de uma determinada estrutura social. E a estrutura social que Weber está fazendo referência, aqui está fazendo referência, é a estrutura social do capitalismo moderno. É bom lembrar que Weber sempre destaca a ideia de capitalismo moderno, porque, na sua concepção, é possível encontrarmos capitalismo em outros tempos históricos. Na medida em que ele operacionaliza com tipos ideais, a construção de tipos ideais permitirá a ele, ou vai fazer com que ele identifique a existência de capitalismo, até mesmo na Roma antiga, à luz de determinadas características mais gerais. Qual é o ponto de partida de Weber neste texto, que é um texto bastante denso para ser destrinchado? Weber parte da afirmação de que basta uma vista de olhos pelas estatísticas ocupacionais de um país pluriconfessional para constatar o caráter predominantemente protestante dos proprietários do capital e empresários, assim como das camadas superiores da mão de obra qualificada, notadamente do pessoal de mais alta qualificação técnica ou comercial das empresas modernas. Observemos que Weber está recorrendo aqui a estatísticas. Todo o capítulo é construído em cima de estatísticas que foram organizadas por um de seus alunos. Daí que ele vai apresentar, através desta reflexão, como é que, através de dados estatísticos, é possível se caminhar no sentido de visualizar uma determinada estrutura social das ocupações e como estas ocupações podem estar vinculadas a adesões religiosas. Weber continua observando que não só nos lugares onde a diferença de confissão religiosa, portanto, de adesão religiosa católica ou protestante, no caso, não só nos lugares onde a diferença de confissão religiosa coincide com uma diferença de nacionalidade, mas também em quase toda a parte onde o desenvolvimento do capitalismo, na época de sua expansão, esteve com as mãos livres para redistribuir a população em camadas sociais e profissionais em função de suas necessidades, é que podemos encontrar esses fenômenos estampados de maneira mais clara. Ou seja, se formos, mais uma vez, pegar as estatísticas, vamos observar como que estas estatísticas, elas permitem compreender como que o desenvolvimento do capitalismo foi marcado também pela adesão de determinadas vinculações religiosas, mais intensamente ou menos intensamente.
Weber vai procurar demonstrar ao longo deste capítulo como que os católicos tenderam a aderir mais às profissões artesanais, enquanto que os protestantes tenderam a aderir mais às profissões de direção da vida econômica. Isto não quer dizer que se trata de um dado infalível. O que ele está procurando demonstrar é como que estatisticamente se pode verificar como é que se configurou uma determinada estratificação social no que se refere às atividades no interior da sociedade capitalista moderna. Weber vai observar também que a participação dos protestantes na propriedade do capital, na direção dos postos de trabalho mais elevados das grandes empresas modernas, industriais e comerciais, é um fato. E que este fato remonta a um passado em que o pertencimento a uma confissão religiosa, ou seja, a uma adesão religiosa, não aparece como causa dos fenômenos econômicos, mas, até certo ponto, como consequência deles. A participação nessas funções econômicas pressupõe, em parte, a posse de capital, pressupõe uma educação dispendiosa e, em parte, ambas as coisas, a posse de riqueza hereditária ou uma certa abastança. É importante observar aqui que Weber não está pretendendo derivar as adesões religiosas do econômico. O que ele está mostrando é que o desenvolvimento econômico conduziu a uma certa adesão religiosa. Não se trata aqui de uma inevitabilidade. É importante sempre observar que Weber não está desconsiderando o peso do econômico na vida social. O que ele está procurando demonstrar é que não se pode explicar manifestações no interior da vida social única e exclusivamente pelo econômico. Ou seja, na sua leitura, que era também a leitura de Marx, é bom destacar, o econômico não explica tudo. O econômico, no limite, é decisivo, mas não se pode explicar todos os elementos a partir exclusivamente do econômico. É isto que Weber está tentando fazer aqui. Está tentando mostrar que o desenvolvimento econômico abriu a possibilidade ou conduziu a determinadas adesões, no sentido de garantir uma certa inserção no interior daquela sociedade que estava emergindo. O que não quer dizer que estas adesões tenham sido feitas exclusivamente em razão deste desenvolvimento econômico. Mas é importante observar que este desenvolvimento econômico, ao estratificar as adesões religiosas e também as atividades profissionais que, vamos dizer assim, penetraram nestas adesões religiosas, fez com que, no interior da sociedade capitalista, possamos verificar a presença de protestantes mais em determinados setores da vida social do que em outros. Do mesmo tempo, se torne possível observar mais a participação de católicos em determinados setores da vida social do que em outros. Diante disto, ele coloca a seguinte questão: qual a razão dessa predisposição particularmente forte das regiões economicamente mais desenvolvidas para uma revolução na igreja? Ou seja, como é que o desenvolvimento econômico impulsionou mudanças também
no campo da igreja, ou seja, no campo da religião. E aqui ele vai fazer referência, fundamentalmente, à reforma protestante. Dirá Weber, com certeza, a emancipação ante o tradicionalismo econômico aparece como um momento propício à inclinação a duvidar da tradição religiosa e a se rebelar contra as autoridades tradicionais em geral. Ele está se referindo aqui àquele movimento que tem início na Renascença e que começa a colocar em xeque certos dogmas defendidos pela Igreja Católica. Então, os questionamentos que brotam no período da Renascença, nas várias áreas de conhecimento, conduzirá também a questionamentos a respeito da ordem eclesiástica católica existente. Porém, Weber vai observar o seguinte: mas a reforma significou não tanto a eliminação da dominação eclesiástica sobre a vida de modo geral, quanto a substituição de sua forma vigente por uma outra. Substituição de uma dominação cômoda, que na época mal se fazia sentir na prática, por uma regulamentação que penetrava todas as esferas da vida doméstica e pública. Aqui ele está observando o seguinte, que, embora tenha havido um questionamento da Igreja Católica, o questionamento, ele buscava colocar no lugar uma ordem religiosa muito mais rígida do que aquela proposta pela Igreja Católica, que, em certo sentido, já havia sido assimilada pelos indivíduos. Daí ele falar que o calvinismo não é a superação de uma determinada forma de dominação legítima, e sim a instauração de uma nova forma de dominação legítima sobre os indivíduos, dominação esta que propunha um modo de vida muito mais rígido do que aquele que era proposto pela Igreja Católica. Ou, como diz o próprio Weber, a Igreja Católica pune os hereges, mas é indulgente com os pecadores. Ao passo que a dominação do calvinismo instaurava uma forma mais insuportável de presença na vida dos indivíduos. A dominação do calvinismo é a forma mais insuportável que poderia haver de controle eclesiástico do indivíduo, ou sobre o indivíduo, diz Weber. Consequentemente, o calvinismo não é um afrouxamento das normas de vida religiosas, e sim um reforço a uma vida religiosa muito mais ascética, muito mais dura. Ou, como diz Weber, não um excesso, mas uma insuficiência de dominação eclesiástico-religiosa da vida era justamente o que aqueles reformadores que surgiram nos países economicamente mais desenvolvidos acharam de criticar. Como explicar, então, que naquela época tenham sido justamente esses países economicamente mais desenvolvidos, as classes médias burguesas, então economicamente emergentes, que não só aguentaram aquela tirania puritana, mas também desenvolveram a defesa dela, que tenham optado pela nova forma de dominação. Weber continua a reflexão, sempre colocando indagações. É importante observar que este primeiro capítulo, Weber está construindo seu objeto. Ele está com mais questões do que respostas. Ele está colocando hipóteses e reavaliando hipóteses que foram construídas ao longo do tempo para explicar a presença dos protestantes na economia em relação àquela dos católicos na economia.
Então, quem for ler este primeiro capítulo da Ética Protestante, não espere encontrar respostas. Weber está trabalhando muito mais com indagações, com questionamentos, com revisitação a hipóteses consolidadas pelo senso comum, a fim de poder investigar com mais rigor o objeto, ou seja, quais as ligações que se pode estabelecer entre o desenvolvimento do capitalismo e uma determinada postura religiosa que permitiu a adesão ao capitalismo ou uma identificação ao espírito do capitalismo. Weber vai observar, ainda neste capítulo, que a maior participação dos protestantes na propriedade do capital e nos postos de direção na economia moderna pode ser, em parte, compreendida como consequência da superioridade estatística de seu cabedal patrimonial herdado, ou seja, a posse de um determinado quantum monetário possibilitou uma maior adesão dos protestantes a determinadas profissões. Mais uma vez, é importante observar que Weber não está querendo derivar a adesão religiosa ao fato do indivíduo possuir um maior ou menor patrimônio. O que ele vai mostrar é que este maior ou menor patrimônio favorecia a estes indivíduos terem uma formação educacional mais elevada. Neste sentido, dirá ele, o fato de que a porcentagem dos católicos entre os alunos e os bacharelandos dos estabelecimentos de ensino superior fique, no geral, consideravelmente aquém de sua cota no total da população, deve-se, em boa parte, às diferenças de patrimônio herdado já mencionadas. Ou seja, você tem uma maior posse de patrimônio entre os protestantes, aqueles que aderiram ao protestantismo, do que aqueles que tinham adesão ao catolicismo. Mas que também entre os bacharelandos católicos, a porcentagem daqueles que saem dos estabelecimentos modernos, especialmente destinados e orientados a preparar para os estudos técnicos e as profissões comerciais e industriais para a vida burguesa dos negócios, fique muito atrás da dos protestantes. E a formação oferecida pelos ginásios humanísticos tem a preferência dos católicos. Weber está dizendo o seguinte, horas, mas observemos dentro destas escolas de formação para uma vida mais prática, para uma vida mais administrativa, por exemplo, como é que se definem posteriormente os católicos e os protestantes. Ele está dizendo, horas, observa-se que entre aqueles que participam destas escolas, há uma preferência dos protestantes para aquelas atividades mais ligadas à formação técnica específica, enquanto se verifica uma propensão maior dos católicos para aquelas atividades de caráter mais humanístico. Como diz Weber, retomando aqui a passagem, a formação oferecida pelos ginásios humanísticos tem a preferência dos católicos. Esse é um fenômeno que não fica explicado pela diferença de fortunas, mas, pelo contrário, é a ele que se deve recorrer para explicar, por sua vez, o reduzido interesse dos católicos pela aquisição capitalista. Ou seja, mesmo que católicos tenham acesso a estas escolas de formação mais técnica, aquelas escolas que formam mais para ocuparem aquelas posições da burocracia ou do investidor capitalista, a opção dos católicos acaba recaindo, mesmo quando tem condições, para a formação mais humanística. Uma outra observação que Weber coloca
é em relação aos trabalhadores de base, não aqueles que vão ocupar o topo da pirâmide, mas sim aqueles que compõem a base da pirâmide. Dirá ele, uma outra observação ajuda a compreender a reduzida participação dos católicos entre o operariado qualificado da grande indústria moderna. A grande indústria moderna é a indústria capitalista. É conhecido o fenômeno de a fábrica recrutar uma grande parte de sua mão de obra qualificada entre a nova geração de artesãos. É importante observar que, quando Weber está tratando o capitalismo, ele ainda não está pegando o capitalismo na sua fase mais desenvolvida. O artesanato ele vai ser dissolvido pela grande indústria moderna, mas ele está ainda observando um capitalismo que depende muito de uma formação técnica qualificada de vários dos operários. Noutras palavras, dirá Weber, os camaradas artesãos católicos mostram uma tendência mais acentuada a permanecer no artesanato, tornando-se, portanto, mestres artesãos, ao passo que os protestantes fluem em medida relativamente maior para as fábricas, para aí ocupar os escalões superiores do operariado qualificado e dos postos administrativos. Observem que Weber, por enquanto, está trabalhando não com os elementos explicativos dessa estratificação, e sim com a observação empírica e também com os dados estatísticos que estão mostrando para onde se direcionam os católicos e para onde se direcionam os protestantes quando se trata da ocupação de postos no interior do mundo do trabalho. Nesses casos, diz Weber, a relação de causalidade repousa, sem dúvida, no fato de que a peculiaridade espiritual inculcada pela educação, e aqui vale dizer, a direção conferida à educação pela atmosfera religiosa da região de origem e da casa paterna, determinou a escolha da profissão e o subsequente destino profissional. Portanto, não é apenas a posse econômica que vai abrir a possibilidade do indivíduo ocupar esta ou aquela atividade profissional. Há também toda uma formação educacional que existe no interior do âmbito familiar e que predispõe católicos e protestantes a se direcionarem para determinadas atividades profissionais. Lembrando sempre que estas são as explicações ou os elementos explicativos que Weber está apresentando. Deste modo, minorias nacionais ou religiosas, ao se contraporem como dominadas a um outro grupo visto como dominante, tendem, em virtude de sua exclusão, voluntária ou involuntária, das posições, seja, voltando, minorias nacionais ou religiosas, ao se contraporem como dominadas a um ou outro grupo visto como dominante, tendem, em virtude de sua exclusão, seja ela voluntária ou involuntária, das posições politicamente influentes, a ser fortemente impelidas para a atividade aquisitiva. Seus membros buscam satisfazer uma ambição que, no plano do serviço público, não encontra nenhuma valorização. Ou seja, os protestantes, eles buscam ocupar aquelas posições dentro do mercado de trabalho, dentro da estrutura ocupacional, que rendam posições mais prestigiosas, ao passo que esta finalidade não é aquela preferida ou aquela, em geral, adotada pelos católicos. Isso não quer dizer que católicos não possam seguir os mesmos caminhos que os protestantes na escolha da atividade ocupacional. O que Weber está apontando é como que há uma preferência
dos protestantes, em razão de uma formação educacional, em razão também de poder aquisitivo possibilitado pela herança, pela hereditariedade e tudo mais, a buscarem certas ocupações. Não se trata de uma infalibilidade. É sempre bom observar que Weber está trabalhando sempre com a ideia da probabilidade. Há, diante de certas circunstâncias, a maior probabilidade que os protestantes se direcionem para estas atividades e os católicos se direcionem para aquelas outras atividades. No que se refere aos protestantes em particular, dirá Weber, os protestantes, em particular certas correntes internas, seja como camada dominante ou dominada, seja como maioria ou minoria, mostraram uma inclinação específica para o racionalismo econômico. O fato de que, para o racionalismo econômico, que não pôde e não pode ser igualmente observada entre os católicos. A razão desse comportamento, diz Weber, a razão desse comportamento distinto deve ser procurada principalmente na peculiaridade intrínseca e duradoura de cada confissão religiosa, ou seja, de cada valor religioso que norteia tanto o protestantismo quanto o catolicismo, e não somente na respectiva situação exterior histórico-política. Existem determinações históricas e políticas que podem favorecer a adesão a este ou aquele comportamento, mas não é possível explicar, por exemplo, estas adesões única e exclusivamente por fatores históricos ou por fatores políticos. Trata-se, portanto, de investigar primeiro quais são ou quais foram, dentre os elementos dessa peculiaridade das confissões, ou seja, dentro das especificidades que marcam cada uma dessas duas grandes religiões, desses grandes eixos religiosos, o catolicismo e o protestantismo, aqueles que atuaram, em parte ainda atuam, na direção indicada. Ora, numa consideração superficial, poderíamos cair na tentação de formular, assim, essa oposição, que o maior estranhamento do mundo próprio do catolicismo, os traços ascéticos que os seus mais elevados ideais apresentam, deveriam educar os seus fiéis a uma indiferença maior pelos bens deste mundo. O que Weber está colocando aqui é aquela leitura mais comum que diz o seguinte, que os católicos não estão preocupados com o mundo material, e sim com o mundo espiritual, com o mundo do além, como que eles vão viver a outra vida ou a vida pós-morte. Então, Weber está dizendo, esta é uma explicação simplista, dizer que os católicos eles fazem essa adesão em razão de que não dão valoração aos bens materiais ou às coisas materiais. Esse modo de explicar as coisas corresponde, de fato, diz Weber, ao esquema de julgamento popularmente difundido nas duas confissões. Ou seja, os católicos, eles vão dizer que os protestantes são mais materialistas e os protestantes vão dizer que os católicos são mais espiritualistas. Do lado protestante, por exemplo, utiliza-se essa concepção para criticar aqueles ideais ascéticos, reais ou supostos, da conduta da vida católica. Do lado católico, replica-se com a acusação de materialismo, o qual seria a consequência da secularização de todos os conteúdos da vida pelo protestantismo.
Ou seja, para os protestantes, os católicos não estariam ocupando as posições chaves ou mais elevadas, porque não tem preocupação com a vida material ou com a materialidade da vida. Ao passo que, para os católicos, os protestantes ocupam as posições mais elevadas, porque não estão preocupados com a espiritualidade, com o lado mais espiritual, e sim apenas com acumular riquezas, ou então a valoração dos bens materiais. Então, Weber está dizendo, cada lado aponta uma explicação que, na verdade, não é uma explicação científica, é uma explicação dada pelo senso comum. Daí que é necessário investigar estas ocupações profissionais que tanto protestantes e católicos têm no interior da estrutura social capitalista, de uma maneira mais acurada, de uma maneira mais detalhada, de forma a escapar daquelas soluções simplistas. Weber vai mostrar que uma série, além dessas, que ele apontou aqui, das argumentações de católicos e protestantes para explicar a ocupação profissional, Weber vai observar que multiplicaram-se uma série de explicações simplistas, noções vagas, como o pretenso estranhamento do mundo do catolicismo e a pretensa alegria com o mundo de cunho materialista do protestantismo, entre tantas outras noções desse gênero, com as quais não se chega muito longe no processo investigativo. Ele vai dizer que várias explicações ou vários elementos de explicações são sempre possíveis. Se poderia, por exemplo, tentar explicar o fenômeno que da casa de pastores tenha nascido empresários capitalistas de grande estilo, como uma reação contra a educação ascética recebida em sua juventude. Mas esse modo de explicação falha quando um virtuosístico senso de negócios capitalista coincide nas mesmas pessoas e nos mesmos grupos humanos com as formas mais intensas de uma devoção que permeia e regula a vida toda. O calvinismo exibe esta combinação. Ou seja, não dá para explicar exclusivamente as coisas por um único fator. É fundamental que se observe como que se operam também as variáveis e as regularidades dentro de um determinado fenômeno, dentro de uma determinada manifestação social. Desse modo, diz Weber, não cabe ficar empilhando exemplos em digressões provisórias. Os poucos exemplos que citei, diz Weber, já revelam uma coisa: o espírito do trabalho, de progresso, cujo despertar somos tentados a atribuir ao protestantismo, não pode ser entendido em sentido iluminista. Se tem uma explicação possível, é de que não é o iluminismo que vai orientar o espírito iluminista, aquele espírito dos filósofos, da defesa da razão, de você submeter tudo ao crivo da razão, não é isso que vai explicar a adesão a uma determinada ética religiosa. Voltando aqui, o espírito de trabalho, de progresso, cujo despertar somos tentados a atribuir ao protestantismo, não pode ser entendido em sentido iluminista. O antigo protestantismo de Lutero, Calvino, Knox, Wörth, ligava pouquíssimo para o que hoje se chama progresso. Era inimigo declarado de aspectos inteiros da vida moderna. Portanto, não é o espírito iluminista também que vai nortear as adesões realizadas pelo protestantismo. Se é para encontrar um parentesco entre determinadas manifestações do antigo espírito protestante, e o antigo espírito protestante é aquele de Calvino, Lutero, entre outros, se é para encontrar um parentesco entre determinadas manifestações do antigo espírito protestante e a cultura capitalista moderna, não é em sua pretensa alegria com o mundo, mais ou menos materialista, ou, em todo caso,
antiascética que devemos procurá-lo, mas sim em seus traços puramente religiosos. Ou seja, não se vai explicar a religião pelo econômico, se vai buscar nos elementos constitutivos da religião aqueles que favoreceram uma determinada adesão econômica e mesmo uma determinada adesão profissional dentro da estrutura social. Toda uma gama de relações possíveis se ergue neste sentido, observa Weber. A missão, portanto, do sociólogo e da investigação que o sociólogo vai realizar, a missão há de ser, então, a de formular com a máxima nitidez possível, em meio à inesgotável multiplicidade que se aloja em cada fenômeno histórico, o que vislumbramos sem nitidez. Aqui Weber está apontando para um elemento fundamental do seu pensamento que estrutura também o seu método. É bom lembrar que, para Weber, o real é infinito, o real é inesgotável, de tal modo que se torna impossível a um único investigador, mesmo aquele mais genial que possa existir, compreender a realidade na sua totalidade. O que o investigador, mesmo o mais genial, pode fazer é compreender parte da realidade e, ainda assim, compreender esta realidade de uma maneira aproximativa, de uma maneira probabilística. Não se extrai certeza absoluta da investigação, sobretudo porque a realidade está sempre em constante transformação e, sobretudo, porque o investigador ele não abarcou todos os elementos constitutivos da realidade. Quando Weber está analisando as religiões que favoreceram uma adesão ou não ao capitalismo, ele não está analisando todas as religiões existentes. Pode ocorrer de existirem religiões que ele não contemplou e que também tenham favorecido uma adesão ao capitalismo. Mas ele está operacionalizando fundamentalmente com aquelas religiões que estão no leque da oposição, ou vamos dizer assim, de uma rebelião contra o catolicismo, que resultaram de uma rebelião contra o catolicismo, as estruturas pregadas naquele período na Igreja Católica. Daí que ele vai dizer que toda uma gama de relações possíveis se ergue. Por que uma gama de relações possíveis? Porque depende do grau atingido pela investigação e as conclusões também atingidas por cada investigação. Toda uma gama de relações possíveis se ergue. A missão há de ser, então, a de formular com a máxima nitidez possível, portanto, com a aproximação mais clara possível, em meio à inesgotável multiplicidade, uma vez que o real é infinito, que se aloja em cada fenômeno histórico. Então, cada fenômeno histórico, ele comporta uma infinidade de explicações possíveis. Tudo depende dos elementos selecionados para investigar aquela realidade, que Weber vai condensar no famoso tipo ideal. De tal modo a superarmos aquilo que vislumbramos sem nitidez, ou seja, aquilo que vemos apenas na aparência, na superficialidade, no plano do senso comum. Weber não está descartando que a realidade nos fornece certas impressões imediatas. O que ele está colocando é a necessidade de superar estas impressões imediatas e construir uma investigação mais rigorosa do objeto selecionado pelo investigador. Mas, para chegar a tanto, teremos que abandonar o terreno das vagas representações gerais com o que operamos até aqui e tentar penetrar a peculiaridade característica e as diferenças desses vastos mundos do pensamento religioso. Observe que ele está dizendo que o leque das religiões não se esgota naquelas que ele está analisando, mas ele apenas selecionou algumas para estabelecer as vinculações entre essas matrizes religiosas e a adesão ao capitalismo ou ao espírito do capitalismo. Voltando aqui, mas para chegar a tanto, teremos que necessariamente abandonar o terreno das vagas representações gerais,
com que operamos até aqui e tentar penetrar a peculiaridade característica e as diferenças desses vastos mundos de pensamento religioso que se oferecem a nós, historicamente, nas diversas manifestações da religião cristã. São estas as observações que Weber coloca neste primeiro capítulo. Observemos que aqui Weber ainda não está analisando o objeto na sua profundidade. Ele está tateando, está construindo hipóteses, está se utilizando das estatísticas, tentando converter estas estatísticas em certas observações empíricas mais gerais, que nortearão os capítulos subsequentes do seu estudo da ética protestante e o espírito do capitalismo. Com isso, encerramos aqui nossas observações ao capítulo 1, intitulado Confissão Religiosa e Estratificação Social. É bom lembrar que, dependendo da tradução, o título geralmente não é o mesmo. Em outra edição, por exemplo, no lugar de confissão religiosa e estratificação social, está filiação religiosa e estratificação social. É sempre aquele problema da tradução, de se tentar buscar a tradução mais aproximada e mais adequada possível para se entender um determinado texto. É isso que nós temos a respeito deste capítulo. Espero que tenham gostado, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, e continuemos aqui em nosso trabalho em defesa da sociologia. Lembrando que Weber é um autor difícil, assim como outros autores da sociologia são autores difíceis, mas só conseguimos avançar na defesa da ciência caminhando passo a passo, incorporando estas leituras difíceis, assimilando estes desafios, pois, como dizia Marx, não existe caminho real para a ciência. O caminho para a ciência é árduo, exige esforço, exige disciplina, exige dedicação e, sobretudo, exige uma grande paixão pelo conhecimento. É isso por hoje e até uma próxima.